Joana Dark? Não, né? A pastora Hélida mesmo. Seria a pastora Joana Dark, mas por questões de saúde eu troquei com ela. Então, eu vou estar ministrando no lugar da pastora Joana Dark e no dia que eu estaria ministrando, ela vai estar trazendo a palavra. Assim, eu convido a igreja para abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis. O capítulo é o 13. Você que tem sua Bíblia física, no celular, nós vamos estar acompanhando toda a mensagem baseada nesse texto do capítulo 13, a partir do versículo 14. Está facinho, né? Está no Velho Testamento, logo no início. Você vai vindo, 1 Samuel, 2 Samuel, e aí 1 Reis e chega no 2 Reis. Amém, igreja? A palavra do Senhor, no 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14, fala sobre Eliseu que adoece e o rei Jeoás vem ter com ele. Esse é o subtítulo. E aí a palavra do Senhor nos relata desta forma. E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abra a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Senhor Jesus, somos gratos pela leitura da tua palavra, aonde o Senhor ministrou ao nosso coração. E trazemos a mensagem direto do teu coração para o coração da igreja nesta noite. Obrigada pela leitura feita, pela ação do Senhor que vai ser realizada na minha vida e na vida do corpo de Cristo presente no templo. E aqueles que estão nos alcançando, nos acompanhando pelo vídeo, que o Senhor os alcance da mesma forma. Assim somos gratos e tem a liberdade de falar comigo, falar com todos que aqui estejam atentos à tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode se sentar. Essa palavra, ela veio ao meu coração porque nós que estamos com o foco do leitor vitorioso, né? Ler a palavra do Senhor anualmente. E quando você vai degustando a palavra do Senhor, o Senhor vai ministrando a você também, né? E aí o Senhor já tinha colocado essa mensagem para que Deus me oportunizasse a trazer para a igreja. E depois foi acontecendo situações na nossa rotina de vida que reforçou eu trazer essa palavra com o tema Flechas da Vitória. E quem deseja flechas da vitória, fala amém. Glória a Deus. Aleluia. Essas flechas é para você. Aleluia. E aí nós vemos aqui que no texto, que no versículo 14,
Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. Ele não estava morto ainda, hein, gente? De que morreu. E aí o Jeoás, rei de Israel, ele ficou desesperado. Porque o profeta Eliseu era uma figura importantíssima para os guerreiros. Era o profeta que dava o direcionamento, que alinhava o exército, que dava as estratégias, os livramentos, baseado na palavra que Deus direcionava ao exército e ao povo. E ele se desesperou, e eu quero dizer para mim, para você, igreja, que o desespero, ele nos paralisa. Nós não podemos desesperar, mas nós temos que confiar. Aleluia. E na palavra do Senhor fala que Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, porque ele sabia a importância da figura do profeta de Deus, que era o próprio Deus falando com ele. E assim nós percebemos a representação da voz de Deus nos líderes espirituais que Deus tem colocado para estar nos liderando. E no versículo 15, o profeta, mesmo adoentado, porque às vezes a gente se justifica tanto, né? Eu estou cansado, eu estou com aquilo, eu estou com aquele outro, eu estou com um compromisso. Mas ele mesmo doente, ele não deixou de ser usado e ter a voz de Deus para ministrar ao rei Jeoás. E ele teve a fala para o rei: toma um arco e flechas. Houve um comando: tome o arco e flechas. E aí eu achei interessante, ele, o rei, tomou o arco e flechas. Então a gente vê aqui no versículo 15 que ele toma o arco, ele toma a flecha, ele aceitou o comando que foi direcionado ao rei, que foi dado uma direção para ele. E aí a gente vê que ele tomou. Então tem a situação da ação, da escolha de também executar. Porque às vezes a gente escuta tantas coisas, e na hora que Deus está falando conosco, nós não damos ouvidos. Precisamos ouvir a voz de Deus para executar exatamente como Ele está mandando. E no versículo 16, fala o seguinte: então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. Olha, outro comando. Quantas vezes Deus manda dar um direcionamento para você, mas você parece que se perde? Será que é a voz de Deus? Precisamos ter intimidade para saber se é a voz de Deus ou não. Se é o seu querer, se é o seu ego, se é a carne. E aí precisamos entender que ele, no versículo 16, eu até falei, quem puder estar com a Bíblia aberta, porque nós vamos descortinar baseado nos textos que acabamos de ler. Ele fala: pega o arco. E o rei pegou. Põe a mão sobre o arco. E aí pôs ele a sua mão. E aí o que me chamou a atenção, que além do rei, porque às vezes a gente fala assim: poxa, eu fazer isso? Eu estar no serviço? Mas ele era rei. E o profeta mandou ele pegar um arco e flechas. E ele pegou. E aí olha que lindo que aconteceu. O profeta, no versículo 16, fala que Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Quando você recebe um comando direto de Deus, de um líder espiritual, você, recebendo a voz do Senhor, e aí tendo a ação de executar, colocar as suas mãos para o serviço,
as mãos do profeta, as mãos do representante de Deus, ou a mão do próprio Deus, vai estar sobre as suas mãos, aonde Deus mandou você executar o serviço. Você não vai executar sozinho. E aí no versículo 17, a gente vê aqui que o ato de tirar flechas sobre a orientação profética aparece em 2 Reis, capítulo 13. E aí, a partir do 17 ao 19, quando o profeta Eliseu diz ao rei Jeoás para também abrir a janela. Então, além de ouvir a voz de Deus, amados, nós precisamos ter a ação de fazer algo. E o comando foi: abre a janela. E aí, o que Deus está falando comigo, com você? O que é para ser feito? Para o rei Jeoás, o profeta Eliseu falou: abre a janela. E quantas coisas nós precisamos abrir para Deus? Às vezes fechamos, nos escondemos, e nós não podemos estar nos escondendo de Deus, até porque isso é quase que impossível. Porque Ele vê todas as coisas. E aí recebeu aqui, nesse texto, do 2 Reis 13, 17 ao 19, quando fala que o Eliseu mandou ele abrir a janela e atirar uma flecha em sinal de vitória contra a Síria. Mandando em seguida que ele ferisse o chão com as outras flechas. Nós precisamos prestar atenção quando a gente está lendo o texto bíblico, porque ele tem um comando de pegar um arco. Olha, um arco. Agora, manda pegar flechas. Está no plural, não está no singular. É mais de uma flecha. E o que Deus coloca na sua mão, se tem mais de um, é porque Ele quer que seja usado. Se você tem um dom, dois dons, três dons, qual o seu talento? É para ser usado. E nós vamos aprender nesse texto aqui, que às vezes nós corremos o risco de se posicionar como o rei Jeoás, de ter flechas na mão, mas não usar. O episódio de Eliseu e Jeoás, descrito no texto de 2 Reis, capítulo 13, desde o 14 até o 19, ele fala o seguinte, no 17, abre a janela para o oriente. Tem direcionamento, tem um alvo. Era para o oriente. Era onde estava o inimigo. Nós precisamos saber também, não é ficar jogando flecha para todo lado sem ter um direcionamento, sem objetivo. Deus direciona para onde que tem que ser executado o serviço. E aí aqui fala, abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu, atire-a. E ele atirou. E aí teve a ação, então, em servir, em agir. Nós não podemos estar paralisados, desesperados. Precisamos agir, precisamos servir no nome de Jesus. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha da vitória, do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Esse era o projeto de Deus. Consumir os inimigos. Deus quer consumir os inimigos que surgem contra você. E no versículo 18 disse mais, toma as flechas e a tomou-a. Então ele teve a escolha de fazer. Ele poderia ter desobedecido o profeta, a voz de Deus. Às vezes um líder te orienta a fazer algo, manda, toma, atira, lança. Você só toma, só segura, mas não lança. Não faz. Ele teve a escolha de fazer. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E aí eu vejo como uma visão celestial.
A voz de Deus, através do profeta Eliseu, deu uma ordem: fere a terra. E ele tinha o que nas mãos? Arco e flechas. Fere a terra. E aí, feriu-a. Só que tem um detalhe. Na palavra do Senhor fala que ele feriu 3 vezes. E se deteve. Cessou. Se acomodou. A nossa caminhada, queridos, ela tem que ser contínua. É formação continuada. Todo dia você tem um aprendizado de Deus. É nos cultos de quarta-feira, é nos cultos de domingo, é na sua cela amada e na segunda, é nos diavites, é no seu TSD, é no seu momento em família. O tempo todo Deus está ministrando a você e está te dando flechas. Só que precisamos não segurá-la somente, mas temos que lançá-las. Tem que estar ligadinho à voz do Pai. Então aqui eu vejo uma visão humana. O profeta mandou ferir a terra e ele feriu apenas 3 vezes. Às vezes você não está confiando muito em você, mas não é em você que você tem que confiar. Você tem que confiar no Deus que você serve, porque é Ele que capacita e vai te ajudar. E aí eu vejo essa visão então humana. Ele não perseverou. E aí a visão humana precisa de quê? Está alinhado à visão de Deus, a visão celestial. E no versículo 19, fala então: o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os círios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os círios. Limitou o que Deus ia fazer. Nós não devemos limitar o que Deus pode fazer por você e através de você. Na execução dele não usar todas as flechas, usando só apenas 3 vezes, ferindo apenas 3 vezes, na execução não teve fé. Precisamos então pedir ao Senhor para acrescentar a nossa fé. Que possamos ter fé abundante para nós e para o outro. Para que as coisas aconteçam, que avance no reino. Precisamos executar a nossa fé. Faltou uma postura de vitorioso. Porque às vezes você se acha tão coitadinho. Ai, eu? Ah, Deus não vai me usar. Não tenho capacidade para isso. Ah, sou muito tímida. Inclusive em Apocalipse fala sobre a timidez, que os tímidos não herdarão no céu. Então já repreende essa timidez. Porque ela não vem de Deus. Tem que ter ousadia, tem que estar cheio do Espírito Santo. E quem capacita é o Senhor. É Ele que vai te dar as ferramentas, como deu ao rei Jeoás, de dar um arco, de dar flechas. E ainda recebeu um comando direto de um profeta representante de Deus. Voz de Deus falando diretamente conosco. Como falou com o rei Jeoás. Então precisamos ter postura de vitorioso. E isso faltou ao rei Jeoás. A explicação detalhada do significado espiritual, na insistência de ferir a terra, de atirar mais vezes no chão. É porque o que Deus dá nas suas mãos é para ser usado. Usar o que tem. O arco são as suas habilidades, suas competências. São os seus talentos, os dons que Deus te dá. É o chamado. Eu não acredito que quem levanta sua mão e fala: Senhor, a partir de hoje entra na minha vida para nunca mais sair, sou propriedade exclusiva do Senhor. Ah, não fica do mesmo jeito que entrou.
Deus começa a te dar talentos, competências, habilidades, dons espirituais para você usar no reino. Precisamos, assim, então, usar o que nós temos. Deus te dá arco, Deus te dá flechas. Como deu ao rei Jeoás. Usar as flechas é oportunidade de garantir a vitória. Não precisa levantar a mão, mas nós fomos recebidos aqui com uma adoração maravilhosa. Depois tivemos um momento de destaque, destacando que esse final de semana estaremos celebrando ao Senhor a vitória de 24 anos nessa localidade. Aonde, quando Deus colocou no coração do nosso pastor presidente, pastor Robson, para abrir uma igreja nessa localidade, todo mundo falava para ele: abre em Vila Velha, abre em sei mais aonde, mas aqui em São Diogo, igreja nenhuma permanece. Essa foi a palavra que eu e o pastor Robson recebemos. Que igreja aqui fecha, não fica aberta. E hoje, para a glória do Senhor, domingo, dia 23, vamos estar comemorando 24 anos de permanência na presença do Senhor. Nós temos que glorificar a vitória na minha vida, na sua vida, porque você faz parte dessa história. Não devemos ouvir sugestões que não dá para você, que não vai dar certo, que não abre. Deus manda abrir janelas. A janela que Deus mandou o pastor Robson abrir era a Igreja Batista Vitória. Ele abriu a janela, começou a lançar as setas. Por isso que você está aqui nessas cadeiras ouvindo a palavra. Por isso que você faz parte da família de Cristo nessa localidade. Quantos de vocês, uns eram lá do município de Cariacica, outros lá de Vitória, e hoje está aqui conosco na Serra, adorando ao Senhor conosco? Alguns até de outro estado. É Goiás, não é isso? Falei certo. Deus manda a gente até de Goiás para adorar ao Senhor, de estar caminhando conosco aqui. Quantos de nós não somos capixabas? São mineiros, são baianos, são várias situações sem ser capixaba. Mas eu sou capixaba, tá? Eu sou assim, de braços abertos, acolhendo vocês que não são. Dizem que capixaba é todo, né, fechadão e tal. Mas, ó, gente, vocês amam a nossa terra. Eu falo que até o rio lá de Minas Gerais vem para cá. E o povo ama vir para cá e gosta, e alguns até desistem da terra deles, vêm para a nossa terra, porque é uma terra abençoada. É uma terra do Espírito Santo, com a capital Vitória. A gente até brinca com isso. Precisamos entender o arco e a flecha que Deus está colocando em suas mãos. E ter uma postura de vitorioso. Não deixar as sugestões te colocar para baixo, mas o Senhor quer nos colocar para cima. Por isso Ele fala para você abrir a janela. Há esperança no Senhor. Tem visão celestial para você. Aleluia. Por que então limitar o que Deus pode fazer para você e através de você? Às vezes nós que freamos as bênçãos de Deus para nossas vidas. E aí eu até estava falando, né, que não era para levantar a mão. Quantos de nós sabemos que tem uma festividade agora domingo? Não está perdendo as oportunidades, está jogando as flechas, está convidando o colega da escola, da sua sala de aula, convidou o seu professor. Você convidou os seus clientes, convidou o seu patrão, convidou os seus colegas de trabalho, convidou as suas amizades, seu ciclo de amizade, seus colegas, seus amigos, sua família que precisa de salvação. Irmãos, trazer alguém de outra igreja para cá é fácil. Eu quero que venhamos lançar flechas para pessoas que precisam, que estão sem Jesus, que estão sem igreja.
Elas que precisam da bênção da salvação e ter uma família para ser bem cuidada. É o amor e cuidado que nós, como Igreja Batista Vitória, podemos fazer com o outro. Então não devemos perder as oportunidades dos nossos vizinhos. Você que mora em condomínio, você que mora em casa, na rua, no seu condomínio, quantas pessoas você convidou para estar domingo aqui? Eu já tenho 3 famílias que estão confirmadas, eu ainda pergunto, você vai no culto das 10, vai no culto das 18, ou vai vir nos 2? E isso com fé, irmãos, porque às vezes nós que somos membros da Igreja Batista Vitória não viemos nos 2. E já 3 confirmaram que vão vir pela manhã, às 10 horas. E ainda eu estou guerreando, eu estou jogando as flechas. É a consagração, é o jejum, é a oração. Porque pode acontecer imprevisto para impedi-los de estarem aqui no domingo. Então não é o fato porque já abriu a boca, eu já tomei posse, que pode confirmar, eu vou. Uau! Pelo menos já teve a confirmação. Agora eu tenho que guerrear nas regiões espirituais, jogar flechas sobre a cabeça dessas pessoas, para que nada venha impedi-las, nenhum tipo de imprevisto, para impedi-las de estar conosco. Porque nós temos que mostrar a alegria que nós recebemos às pessoas que nós amamos e nos relacionamos. Por isso a insistência de atirar flechas, de ferir a terra. Deus quer usar os seus dons, o seu chamado. Você é discípulo e discípula do Senhor. E quando o profeta, o homem de Deus, se indignou muito contra o rei Jeoás, pois no mínimo ele tinha 6 flechas, não é? Pelo texto. Porque o profeta falou assim, você deveria ter ferido 5 ou 6 vezes. Então, no mínimo, ele tinha nas mãos 6 flechas. Mas apenas usou 50%. Deus não quer 50% de você. Ele quer 100%. Ele quer que você se doe. Ele quer que você use tudo que está em suas mãos. Ele tinha mais flechas, mas não usou. O que você tem então nas mãos para ser usado? O Espírito Santo pergunta para mim e para você. Qual é o dom que Deus te deu? Qual o talento? Não pode estar enterrado. Quais as ferramentas? A sua profissão? Os seus estudos? No momento que você junta um grupo de estudo lá para a semaninha de prova, é citado o nome Jesus? Ou só lembra de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciência, química, física, e entre outros, inglês? Jesus é jogada a seta ali, nos momentos de estudo? No momento que você está com um colega de trabalho, você aproveita para falar do Deus que você serve? E a diferença que Ele faz na sua vida? Que é Ele que acrescenta a sua fé em momentos difíceis? Você dá testemunho de quem Deus é na sua vida? E aí, quando eu falei assim, o que tem nas suas mãos para ser usado? Aí eu lembrei do Cultura Vitória, né? Porque eu lembro quando Cultura Vitória, uns tempos atrás, a gente chamava até de Café com Pastor. Todos os líderes de Javites e participantes tinham no coração de estar presente no Cultura Vitória, para dar o suporte, o apoio. Tivesse aqui no templo maior, orando, enquanto o pastor estava ministrando as pessoas que estão desejando se tornar membro da Igreja Batista Vitória para fazer parte da família que você faz parte. É o apoio em oração, é o apoio de trazer um lanchinho para aqueles que estão desejando se tornar membro da igreja. Se colocar à disposição, não, eu não sei fazer nada, mas eu sei ir na padaria comprar um bolinho e vou trazer para o lanchinho para aqueles que vão participar.
E no mínimo, pela última listinha que eu vi com a secretária Samantha, nós estávamos já com 5 para 6 pessoas, já confirmadas para participar do Cultura Vitória. Glória a Deus por isso, irmãos. O Senhor, Ele faz festa no céu quando alguém se converte. E quando alguém se decide a se tornar corpo dele, uau, imagina o festão. Então, use o que Deus tem oportunizado para você. Seus estudos, sua profissão. Eu, todos os dias, amados, eu sou pedagoga e sou professora. Eu já contei para vocês que ano passado eu estava com um projeto de, como se fosse uma célula Mater, a oração com todos os professores que chegavam antes de iniciarmos o nosso turno, né? Das 7 horas. Então, quem chegava antes, nós tínhamos um momento de ler a palavra, de fazer os pedidos de oração e orar por todos. E foi lindo e maravilhoso. Esse é o projeto que Deus tinha colocado no nosso coração em 2025. Nesse ano, nós já estamos trabalhando com as crianças para alcançar as famílias. Todas as 25 crianças da minha turma fazem oração. E às vezes o pastor fala, fulaninho, faz oração aqui, suas pernas tremem. Eu orar? Ir lá na frente pegar o microfone? Criança de 6, 7 anos está vindo na frente de toda a turma e fazendo a oração. E eu estipulei uma estratégia para eles não esquecerem de ninguém, mas eu deixei eles livres para orar do jeitinho que eles quiserem. Mas no mínimo eles falam, Papai do céu, te agradeço pelos meus coleguinhas, pelos meus professores, pela minha escola e a minha família. É a base. E a oração de uma criança vale muito no céu. Mas também de um adolescente, de um jovem, de uma mulher, de um homem de Deus. Temos que ser intercessores. Então, esse ano, Deus me deu um projeto da oração, da intercessão com as pessoas que estão próximas a mim. E aí, eles chegam em casa e oram com a família. Temos que usar as flechas, as ferramentas que Deus te dá. Hoje eu tive a oportunidade de uma sala dos professores. Na hora, a diretora pediu uma palavra para que nós vamos ter uma formação sexta-feira. E aí, quem é da prefeitura não vai ter aula, mas a maioria aqui já é do estado, né? Quem está aqui. Mas depois tivemos uma notícia, que a professora do 2º ano que chegou esse ano e a nossa diretora estão grávidas, 2 gravidinhas de uma vez, uma com 11 semanas e a outra com 12 semanas. E aí, deu a notícia, todo mundo sorrindo, dando as festividades, né? Felicidades, abraço, beijo e tudo mais. Mas não faltou a oração. E eu achei lindo, gente. É você estar disposto a servir ao Senhor aonde Deus te plantar. Eu sou servidora pública, numa escola pública, aqui pertinho. E uma colega, professora, ela falou assim, ô diretora, podemos orar por vocês, gravidinhas? Ela, pode. Eu achei que ela ia orar, que ela também é da igreja, né? E aí ela falou assim, Érida, você ora? Eu, para já. Arco, flecha. Você tem que abrir a janela. Você tem que abençoar as pessoas. Eu poderia ser covarde e falar assim, não é você que teve a ideia de orar? Ora você. Não é assim que a gente faz? É você que teve a ideia, executa. Mas precisamos entender que somos corpo, nós temos que ajudar uns aos outros. Deus usou ela para ter a ideia e pedir a permissão da oração. A nossa diretora, juntamente com todos os professores, que ali tem professores que estão numa situação lamentável espiritual. Que não se identificam como homem e nem como mulher. E o Senhor me oportunizou de orar pelas grávidas e por todos eles hoje, nesta manhã. De eu falar, nossas mãos são para abençoar. Você pode estender suas mãos? Eles achavam que estavam abençoando só as 2 gravidinhas. Mas eles estavam recebendo a bênção do Senhor. A flecha da vitória sobre a vida deles. Deixa Deus te usar.
Precisamos lançar flechas, ter arco na mão, ouvir a voz de Deus. Precisamos esforçarmos o máximo. Enquanto tem caldo, deixa espremer. Não é assim quando a gente vai espremer o limão, uma laranja, fazer suco? Enquanto tem suco lá, você está apertando. Deixa Deus te espremer. Enquanto tem caldo, sirva. Porque muitos de nós vai chegar uma época que está chegando uma faixa etária que a gente vai falar, não tenho mais forças. Mas o Senhor te dá força para ser usado. A força, o ânimo. Então lance todas as suas flechas, gaste todas as suas flechas. Não desista das suas flechas. Aproveite as oportunidades. Para a festividade, eu vou lançar um desafio para a igreja presente aqui. Ao menos um. Ao menos um. É o seu filho que ainda não aceitou Jesus. É o seu colega que está perdido. Fala em morte com você e você não fala da vida para ele, que é Jesus. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ele fala em suicídio e você não fala na vida, que é Jesus. Convida o seu amigo que fala de morte com você. Convida a sua amiga que fala sobre depressão. Convida seu familiar, seu vizinho, seu amigo, seu colega. O companheiro de trabalho, seus clientes. Deus não faz aquele cliente chegar até você à toa, amados. Abra a tua boca e fala o Deus que você serve. Testemunhe os milagres e as vitórias que Deus tem concedido na sua vida. No meio da mata. Glorifica o nome do Senhor. E vozes. Vão chegar pessoas que precisam. Adore ao Senhor na hora que você está cozinhando. Lavando roupa. Cuidando da sua casa. Tem gente que fica murmurando em fazer as coisas. Murmurar é pecado. Agradeça. Louve pelas vitórias, pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, pela profissão, pelos seus estudos, pelas oportunidades que Deus está te dando. Se esforce mais. É importante ouvirmos a voz de Deus. Como foi falado, a figura do profeta era importantíssima durante as guerras. Porque o profeta, ele revelava as estratégias e livramentos contra o inimigo. E o inimigo, ele se levanta, às vezes inimigos poderosos, líderes, professores. Pessoas que se relacionam com você, seu patrão. Mas tem um Deus que fala com você, usa homens e mulheres de Deus como profetas. Escute a voz de Deus para que você tenha o livramento. Porque em 1 João capítulo 4, e versículo 4 fala, maior o que está em nós. Pode ser o inimigo que for, gigantesco a sua visão humana. Mas a visão celestial fala que o Senhor, Ele é maior, Ele está dentro de você. E o profeta Eliseu colocou as suas mãos sobre as mãos do rei Jeoás. Eu achei lindo essa parte, quando eu estava lendo. Porque além dele dar ferramentas para nós, dele falar, tem um arco, tem flechas para você usar, ele ainda abençoa e já te dá a garantia da vitória. Só que você tem que tomar posse dela. Não foi o caso do rei Jeoás de Israel. O Espírito Santo toca nas minhas mãos, nas suas mãos. Ele toca em nós completamente. Ele quer fazer morada em nós. Ele quer que sejamos templo. E o Espírito Santo, ele te capacita. E aí ele tira toda a insegurança. Ele tira todo o medo. Porque nós, seres humanos, não gostamos de novidade, de mudanças.
Mas às vezes é necessário para que você cresça. Porque senão você vai se acomodar. Então, quando você é desafiado a algo, é porque Deus quer que você se transforme, mude. Eliseu deu o nome da flecha de livramento. A primeira flecha que ele fala, ó rei, lança a flecha, atira a flecha do livramento. Deus, ele quer te dar a flecha do livramento, flecha da cura, flecha da salvação. Mas você precisa lançar. Salvação para a sua casa, salvação para os seus amigos, cura de enfermidade na sua vida e na vida dos seus familiares. Deus quer te usar. Ele quer te dar flechas, porque a flecha, ela é do Senhor, não é sua. É Ele que vai fazer acontecer. Você vai ser só o instrumento de ter a fé de esticar o arco e lançar a flecha. Não esquecendo que você vai ter que ter a ação de abrir a janela. Abra a janela. Qual o propósito? O alvo da flecha. Deve ser para a visão celestial, para a glória de Deus. Precisamos ter intensidade de se relacionar e ouvir a voz de Deus, para termos experiências sobrenaturais. O ato de golpear o chão, amados, ferir a terra, como a palavra de Deus disse, com flechas, simboliza a perseverança, a persistência, o zelo, a medida de fé e esforço. Lá em Josué fala, esforça-te, tenha bom ânimo. É o tempo todo falando que a força vem do Senhor. Precisamos nos esforçar para garantir a vitória em Deus. Porque Deus deseja que você lance todas as flechas que Ele tem colocado em suas mãos para te conceder a vitória. Pará, após apenas 3 vezes, revelou que o rei Jeoás faltou a intensidade, faltou relacionamento. E conformismo se apresentou do rei Jeoás, limitando a bênção que poderia ter sido plena. Porque aí o profeta falou, olha, eu queria te dar, você consumiu o povo todo, a vitória ia ser plena. Mas como você feriu só 3 e ainda ficou com flechas nas mãos, não usou todas, você não vai ter uma vitória plena. Você só vai ter 3 momentos de vitória, porque foram 3 momentos de fé que você teve. Nós temos que ter fé o tempo todo, constantemente. Não devemos limitar a bênção que poderia ter sido plena. Deus dá a promessa e a direção. Ele dá a promessa que nós vamos, vencer, que todas as bênçãos é para nós. Mas aí precisamos o quê? Tomar posse da palavra. Abrir a janela, gente. Abra a Bíblia. Às vezes nós abrimos os nossos olhos, fazemos nossas atividades de rotina, mas não abrimos a Bíblia. Abrimos o celular, abrimos o computador, abrimos a televisão, mas não abrimos a Bíblia. E eu não estou falando para leitor vitorioso, eu estou falando para ter um TSD com Deus. Para você ouvir a voz de Deus. Porque o véu já se rasgou e nem precisa mais de profeta. Como antigamente. Que ficava esperando um profeta aparecer para falar. Abra a janela para Deus falar com você. Ele dá a direção, a primeira flecha para o Oriente. Foi assim dentro da palavra. Mas a concretização é minha responsabilidade, onde exige a ação contínua. Preciso continuar no caminho. Preciso continuar caminhando. Preciso continuar crendo, tendo fé que Deus vai fazer acontecer. Vai me dar a resposta da oração.
vai prover a minha necessidade. Lance flechas, amados. Eu quero contar uma fábula que eu ouvi, eu fiquei encantada. A pessoa é sensacional ao contar, fez assim, com os efeitos especiais. Esse homem é um homem de Deus, é o meu marido, pastor Robson. Quando ele contou, eu fiquei assim, fantástica, assim, maravilhada. Porque ele foi contando com os detalhes, e eu não sei fazer igual. Nós somos uma só carne, mas ao mesmo tempo somos diferentes, né? E aí, eu vou tentar um pouquinho transmitir uma fábula do bambu que queria ser útil. E o Espírito Santo ministrou isso para mim, para trazer essa fábula, porque a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você: você quer ser útil? Amém? Só fala amém se quiser ser. Vou fazer a pergunta de novo. Você quer ser útil? Amém? Deus está ouvindo. Igual ouviu aqui o bambu na história, né, da fábula. Fábula, vocês sabem que os representantes, né, da natureza, animais, falam, né? E esse bambu, ele é falante. Então, vou tentar aqui representá-lo, tá bom? Então, a fábula do bambu que queria ser útil, ele conta a história de um jovem bambu que morava numa linda floresta. E ele pedia ao Criador, porque ele tinha noção que quem criou ele era o próprio Deus. Ele pedia ao Criador para ser transformado em um instrumento de grande utilidade. Né? Que às vezes a gente fala assim, olha, dependendo de mim, eu fico por aqui mesmo. Mas na hora que a gente pede transformação, Deus te transforma para algo. Tem objetivo. Ele não muda pessoas só por mudar. Ele muda para usar. Olha que lindo, eu nem tinha escrito isso. Deus transforma você, não é só para mudar, mas para usar. Nossa, dá para fazer uma música. Quer cantar, Vânia? Não, calma aí. Aí, gente, Deus transforma para te usar. E aí esse bambu pediu, eu quero ser transformado para ser um instrumento de grande utilidade. E o Criador respondeu que para isso o bambu precisaria ser moldado, cortado, podado de seus galhos, esvaziado por dentro. E aí eu vou começar a contar mais ou menos do que eu lembro, como o meu amor contou no dia de uma mensagem. O bambu, ele aceitou o processo doloroso. E aí, foi um lenhador, foi lá na floresta e achou esse bambu, jovem, bonito, igual vocês, né? Jovens, bonitos, cheio da energia, cheio da força do Senhor. E aí ele pegou um facão e em quem? No bambu que pediu que queria ser transformado e queria ser útil. E aí ele, ai! Doeu. É para levar susto e acordar. Doeu. Ele levou um facão, foi até ele. Porque ele precisava sair da comodidade. Ele estava num espaço familiar, o ambiente dele, floresta linda. Mas ele pediu que ele queria ser transformado e queria ser útil. Então aí o lenhador falou, é necessário. Ele, então tá bom. Ele, doeu, hein? E foi. Aí o lenhador jogou ele em cima de um caminhão. Ai! Vou parar de gritar, porque agora não leva mais susto, não fica sem graça. E aí, dentro do caminhão, começou a andar o caminhão para o destino, que era para levá-lo, e começou a sacudir. Sacode para lá, sacode para cá. E ele se incomodou com aquilo, porque às vezes a gente não gosta, né? Muito abraço, muito beijo, está muito colado no outro, não é? Às vezes a gente gosta da nossa privacidade, não é? A gente gosta às vezes de ficar sozinho, não quer ouvir ninguém, quer abraçar ninguém, quer nada com ninguém. Ele estava assim, ai,
Está me incomodando esses outros bambu aqui encostando em mim. E sacudiu, e sacode para lá. Chegou no destino. Aí eu esqueci o nome do... Quem cortou ele? Quem cortou mesmo? O lenhador. O lenhador foi, pegou ele. Arrastando ele, gente. Arrastou. Ele, ai! Tá achando que eu sou o quê? Bambu. Você não quer transformação? Você não quer se transformar para ser útil? E aí começou a cortar os galhos. Foi tirando a folhagem. Quem já viu bambu? Uma plantação de bambu? Levanta a mão. Ótimo. Então é para você mesmo. A palavra era para você que conhece uma plantação de bambu. E aí você viu que eles ficam todos juntinhos? Só que cada um na sua independência. São individualistas. Vocês sabiam que a altura que eles têm para cima é a mesma altura que eles têm para baixo? Por isso que quando você planta um bambu, demora a aparecer depois da terra? Ele cresce primeiro para baixo para ter base, estrutura. E depois eles crescem, né? Por isso que falam que o bambu ele vai para lá, vai para cá, pode ver a ventania que for, mas ele não quebra, porque ele tem raiz. E nós precisamos ter raiz também. Raiz no Senhor, nossa base, nossa pedra angular. Para quando as pessoas virem com sugestões malignas sobre você, você não ser enganado. Não ser influenciado, mas você que tem que ser um influenciador. E para ser influenciador de Deus, não precisa estar nas mídias, no celular. Não, amados. É o seu testemunho que é influenciador. É dentro da sua casa, como você responde o seu pai, responde a sua mãe, como você procede com o seu marido, com a sua esposa. O que tem saído da sua boca? Qual o seu gesto de amor ou de agressão com o outro dentro da sua própria casa? Mas o bambu começou a ser cortado, poldado a folhagem dele. E aí ele, ai, tá doendo. Nossa, eu era tão bonito com essas folhagens. Mas para servir a Deus não precisa ser bonito. Precisa ser útil. Depois começou, vocês já perceberam que o bambu ele tem uns gomos em tipo de cana? E cada gominho daquele é um ano que ele vai crescendo. Então, ele tem uns nózinhos. Já repararam também, quem já viu o bambu? Uns nózinhos. Aí o lenhador tirou o nó. Foi tirando os nózinhos. Ele, ai, tá doendo. Tirou outro nó. Ai, doeu mais esse ainda. Poxa, esse nó eu gostava tanto dele. Era aquele que eu deixava dentro da gaveta, escondidinho, só eu sabia. Você descobriu meu nó. Mas tirou. Porque ele pediu transformação. Ele queria ser útil, não precisava de nada escondido para Deus. Nós precisamos ser transparentes diante do Senhor. E aí ele foi cortando o nó, tal. Mas aí, ele não estava entendendo. Por que você está tirando minha folhagem? Está tirando os meus nós, que eu achava tão bonitinho. Eram os meus botõezinhos. Era meu orgulho. Era a minha vaidade. Era o meu eu. Por que você está tirando? Porque para sermos transformados, temos que tirar o nosso eu para entrar Deus. Tem que alguém sair para alguém entrar. Não é assim que é ministrado pelo nosso pastor Robson? Você nunca está sozinho. Se você não está com Deus, você está com uma legião de demônios. Então é melhor estar com Deus. E com os anjos do Senhor acampados ao seu redor. Para você não ser atingido. E aí, tira as folhagens, tira os nauzinhos do bambu. E de repente, ele viu o bambu. O lenhador com aquela serra, mas era elétrica, gente. Tá chique igual vocês, bicicleta elétrica, não sei mais o que é elétrico, né? Então,
pegou a serradeira não, como que é o nome certo, gente? Motosserra. Isto. E aí foi nele. Fazendo a cirurgia. Quantos de nós precisamos de cirurgia, hein? Tirar o que não presta para entrar o que presta. Entrar o Espírito Santo, porque ele não convive com sujeira. Ele não convive com pecado. Tem que sair para ele entrar. E aí começou a partir no meio, literalmente no meio. E ele, tá doendo demais. Eu pedi transformação, mas não sabia que doía tanto. Uau! Você não conhece a história de Jesus? Que no seu lugar ele foi para uma cruz? Teve ferida nas mãos, nos pés, teve a ferida do lado? Ele se entregou a vida dele por 3 anos. Ele ministrou o reino para que você fosse alcançado. E ele passou pela morte, foi lá no inferno, pegou a chave do inferno para que esse lugar não fosse o local para que você morasse. E te dando a oportunidade de ter vida eterna. Porque eu achei interessante a ministração do nosso pastor, quando ele falou, Adão e Eva, nem para pecar, não são inteligentes, não serviu para pecar direito. E a maioria das pessoas que pecam, que erram, que falham, só dá ruim, gente. Tinha 2 árvores, uma da vida e uma do conhecimento. De vez comeu da vida que opa, vou viver eternamente, Deus não pode nem me matar mais. Não, comeu do conhecimento. O que serviu? Para ser expulso do jardim do Éden. E o conhecimento dele, não foi de muita utilidade. Nem para pecar, Adão e Eva soube. Eu achei interessante isso, quando o pastor ministrou. E às vezes, você erra, depois você vê, que besteira que eu fiz. É igual quando você está numa dieta e você, eu não quero comer doce essa semana. Aí vai e você come, depois fala, nossa, doeu minha barriga comer esse bombom. Não é? A gente faz escolhas erradas, precisamos ouvir a voz de Deus para fazer escolhas certas. E aí, ele foi cortado ao meio. De repente, mais uma vez, ele foi lixado, gente, lixado. Não tem quando você vai passar um verniz em um móvel, e aí precisa lixar primeiro, ficar lisinho, para depois passar o verniz? Ele precisou ser lixado. Ele, que ralador é esse? Está doendo demais. Assim, mas é necessário, você não quer ser transformado? Você não quer ser usado? Não é do seu jeito, é do meu jeito. E depois ele foi levado para a beira de uma estrada. Ele, o que eu estou fazendo aqui nessa cidade de pedra? Eu morava num lugar tão lindo, uma floresta maravilhosa, estava no meio dos meus familiares, com os meus amigos. Amigos entre aspas, né, gente? Porque são individuais os bambus. Mas estava ali juntinho. E de repente ele estava próximo a uma rodovia numa cidade de pedra. E aí ele falou que queria ser transformado para ser usado, para ser útil. E de repente o lenhador colocou o bambu em uma posição aonde uma bica d'água descia e começou a passar água transparente, dócil, passando dentro dele e chegava até a beirada da estrada para a terra e para as pessoas serem saciadas. Vira a terra com as flechas que Deus está te dando. A terra clama pela salvação. Por Deus, o Deus que você tem, compartilhe. Seja um bambu. Seja útil. Mesmo que doe a transformação.
Se permita passar a água da vida, que é o próprio Deus, dentro de você, para saciar outras famílias, outras pessoas que precisam de salvação, tanto quanto eu e você. Reino de Deus não é egoísta de querer o céu só para nós. Precisamos compartilhar o céu com todos do nosso ciclo de amizade. E aí eu achei interessante que a grandiosidade dessa transformação que esse bambu teve para ser útil. E às vezes você não está entendendo muito bem por que determinadas coisas estão acontecendo com você. Mas é a transformação. É o tratamento que é necessário. Precisa retirar algumas coisas para Deus começar a te usar, a estar dentro, a utilizar o recipiente. Precisamos, então, estarmos à disposição de ser canal de bênção. E aí, Deus confirmou para mim essa palavra, porque Deus já tinha me dado essa palavra já há um tempo, quando eu estava fazendo a minha leitura de leitor vitorioso. O pastor Robson, como todos já sabem, ele começou a andar de bicicleta, né? Influenciado, gente. Nós temos que ser influenciadores. E aí eu achei legal, porque ele foi influenciado e agora ele está influenciando a outros, né? Mas o que me chamou a atenção é uma frase que os ciclistas normalmente usam para os iniciantes. E como meu amor era iniciante, ele chegou em casa falando essa frase, falando que não é a flecha o problema, mas é o índio. Hoje a gente nem fala índio mais, tá? Nas escolas é indígena. Né? Quem é estudante aí já sabe que está mudando as siglas, né? Então, o problema não é, como diz, a flecha, mas é o indígena. O problema não era o rei, o arco, a flecha, mas era o rei Jeoás. Às vezes o problema de você receber a bênção não é a bênção que o profeta, as promessas já estão sobre você, mas é quem não quer receber. Precisamos entender isso. Só que aí o Senhor fala que é Ele que capacita, Ele que te ajuda a superar, a não desistir, a ir em frente. E foi o que aconteceu. Ele ouviu isso uma vez, ouviu duas, porque não foi nenhuma nem duas vezes que eu ouvi lá em casa. Que o problema não é a flecha, mas é o índio. Porque caía de bicicleta, porque não conseguia andar o percurso completo como eles tinham planejado, tinha que voltar. Só que ele não desistiu. Ele continuou, ele avançou. E assim nós devemos também continuar, avançar no reino. E aí, confirmou, quando Deus me deu a palavra de ter arco nas mãos, ter flechas para serem lançadas. Não desistir, abrir janelas. O abrir janela é continuar, perseverar. Não desistir de dizer, você é o índio ruim, fica por aqui mesmo, fica nessa tribo aí, porque a nossa tribo é outra. Não. Você tem que mostrar que o Deus que você serve é um Deus que faz você superar. E aí vencer os medos, as inseguranças, as dificuldades. Precisamos, amados, não se posicionar como Joás, mas ter uma postura de vitorioso. O rei Joás tinha o arco e as flechas e a bênção do profeta, mas o problema era o rei Joás, que não teve a fé suficiente para lançar todas as flechas. Aí falam muito aqui, né, de bicicleta, fala de corrida. Aí eu vou falar do que eu estou fazendo. Eu tenho uma personal, e aí eu tenho alguns dias que eu vou na academia. E eu acho muito interessante que também eles têm algumas frases de motivação. Fala para ter foco, não desistir, superar. Fala até de dor. Gente, dor gostosa. Já ouviram isso?
Dor gostosa. Eu falo, essa dor não é gostosa. Sim, mas é porque está trabalhando o músculo. E quando o músculo para de doer, é porque precisa aumentar a carga, aumentar o peso. Tem que treinar, tem que ter disciplina. E junto é um kit. Não é só você executar uma musculação, mas ter uma alimentação balanceada. É você estar atento a todo o procedimento para que você tenha resultados. E aí eu acho interessante que ela fala muito sobre de resultados, né? E aí a gente precisa, então, ter intensidade. E foi o que Deus ministrou no meu coração antes, que precisamos ter intensidade com o Senhor, para ouvir a voz dele e ter experiências sobrenaturais. Intensidade é estar próximo, é fazer, é executar. Ter comprometimento e dedicação, firmeza, ter objetivo, superar a dor e continuar, voltar lá para continuar fazendo a musculação. Precisamos então de postura e posicionamento de vitória. O arco precisa ser esticado, amados. Eu tive a oportunidade, agora não lembro direito, eu acho que era em Santa Catarina, o pastor Robson me levou num local que eu tive a oportunidade de manusear um arco profissional. E tinha o alvo na frente, numa certa distância. E conforme você se posiciona, seu corpo, seu ombro, a forma como você estica o arco e a flecha que você usa, é que chega no alvo. Se você esticar pouco, você vai ter pouca distância. Mas quando você estica muito, e já reparou que a tendência é de direcionar para o alto? A nossa bênção é para o alto. Porque as flechas é do Senhor e você lança confiando que o Senhor do alto vai prover para chegar no alvo. Olha que legal. E eu me achei, tá? A flecheira na época. Porque eu consegui alcançar o alvo. Precisamos então usar o arco e as flechas que Deus coloca nas nossas mãos para alcançar o nosso objetivo, que é o alvo. Pessoas. Reino de Deus, pessoas. E às vezes Deus faz isso com a gente. Ele te estica um pouquinho, né? Para te usar. O bambu, ele pediu para ser transformado e ser útil. Então ele precisou passar pela transformação. E muitas vezes Deus também nos estica para alcançar a meta, o alvo, a nossa vitória. Precisamos então entender que é necessário sermos transformados em Deus. Eu não sei se o Miguel Tosi, você conseguiu em relação à música? E aí eu vou pedir o ministério de louvor. Eu solicitei, vai dar para ser cantada? O diz. Amém? Ai, Thalita saiu. E aí, olha, fala sobre o que a voz de Deus te diz. Ele falava na fábula para o bambu que era necessário tirar galhos, tirar nós, ser cortado ao meio, ser lixado, ser tirado do local onde estava e ser locomovido da onde ele estava para um outro local para ser útil. Para ir para uma cidade de pedra, para servir com água cristalina. Deus quer usar você, o arco, as flechas, para garantir flechas de vitória na sua vida. Lance todas as flechas que Deus colocar na sua vida. O que a voz de Deus diz? Que você é amado. Amém, igreja? Você é amado, porque Deus é amor e Ele se entregou por você. O Senhor, Ele diz que você é capaz, porque Ele que diz que que eu estou com você e garanto a vitória. É Ele que capacita. Não é só com as forças humanas, com a visão humana, mas é com a visão espiritual.
Ele diz para você que você é forte, que Ele te dá ânimo. É Ele que procede todo o entendimento, todo o poder é dEle. O Senhor, a voz de Deus, Ele diz que você não está na guerra só. O gigante se levanta para cair, amados, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. E nós vamos estar ministrando a palavra, esse louvor. Não deu certo? O somzinho aqui no teclado para liberar? Por aí não dá? Deu problema aqui no teclado para tocar? Então precisamos abrir a janela, atirar as flechas da vitória. Qual a flecha que você precisa lançar? Da cura, da salvação, da libertação, do livramento, da saúde mental, saúde física, intimidade, intensidade, vida espiritual com Deus, firmeza, comprometimento, serviço no reino. Abra as janelas, atira as flechas da vitória. Seja destemido, sem medo, valente, firme, sem hesitar, amados. Confie, tenha fé que Deus vai fazer a guerra vir sobre você. Ele vai permitir, mas Ele vai garantir a vitória. E enquanto vamos estar, eu convido a igreja para se colocar de pé. Enquanto vamos estar ministrando este louvor,